Que alegria podermos estar mais uma vez reunidos para cultuarmos ao nosso Deus. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do nosso Deus em Salmo 116:5 diz: Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O tema do culto desta noite é um culto ao Deus piedoso. Eu quero convidá-los para esse momento de adoração, abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 51. Faremos a leitura dos versos de 1 a 8. Profeta Isaías, capítulo 51, de 1 a 8. A Letícia representará a igreja comigo nesta leitura. Leiamos. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único. Quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Amém. Eu quero destacar o versículo de número 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião. O tema do nosso culto é um culto ao Deus piedoso. Porque o Senhor tem piedade de Sião. O Senhor é um Deus que tem piedade do seu povo. É um Deus compassivo, justo e misericordioso. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração, de adoração ao nosso Deus. Farei essa oração, peço que os irmãos curvem suas cabeças, vamos orar ao Senhor nesse momento. Em Tua presença, ó Deus Santíssimo, nós nos encontramos nessa noite para cultuar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus piedoso, o Senhor é um Deus justo, compassivo, misericordioso, o Senhor tem piedade de Sião. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, porque nós temos visto esta Sua piedade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, através da nossa justificação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por todos os dias da nossa vida que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos guarda, nos protege. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu grande amor para conosco. Por isso que nós Te exaltamos, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque Tu és digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra, de toda a nossa glória. E nesse momento de culto solene ao Senhor, pedimos que o Senhor receba nosso culto, ó Pai. Todos os atos, desde esse momento que já foi lida e exposta a Tua palavra, que o Senhor seja conosco, seja com o Teu povo e receba o nosso culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 1, Doxologia. Louvemos ao nosso Deus.
teus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Passemos agora ao momento de contrição e confissão de pecados. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 51. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem reverentemente. Confissão e arrependimento ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu destaco o versículo de número 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Deus piedoso jamais despreza um coração compungido e contrito. E nós louvamos a Deus por isso. Que possamos fazer como Davi confessou ao Senhor os seus pecados, pedindo que Deus se compadecesse dele. E como nós lemos, Deus é um Deus compassivo, justo, misericordioso. Por isso nós podemos orar a Ele pedindo perdão pelos nossos pecados. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor, confessando os nossos pecados. Peço a Letícia que nos conduza nesta oração de confissão. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso eterno Pai, misericordioso, Pai de infinitas graças, Senhor, de cuidados maravilhosos, nós queremos, Senhor, nesse momento, nos voltar a Ti, Pai,
conscientes dos nossos erros e pecados, ó Deus, para te suplicar mais uma vez o teu perdão sobre nós. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, que enviou o teu Filho, ó Pai, em sacrifício em nosso lugar, ó Deus. Amém. Por causa disso, estamos aqui, Senhor, confiantes de que o Senhor está nos ouvindo. E mais uma vez, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, sabendo, ó Pai, que enquanto estamos aqui, Deus, nesse mundo decaído, passamos, Senhor, por essa aflição, por esse problema do pecado, e nós nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos arrependemos, ó Deus, e nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, cada um com as suas mazelas, com os seus pecados, muitos ocultos, muitos que a gente não quer nem referir, ó Pai, mas que o Senhor conhece muito bem e que nós também conhecemos e nos arrependemos, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor olhe para nós mais uma vez com teu olhar de misericórdia, pelo filtro do nosso Senhor Jesus, ó Pai, que é aquele que vem e se coloca no nosso lugar, ó Deus. Amém. Nós te agradecemos por esse sacrifício santo, maravilhoso, que nos concedeu essa graça de podermos estar falando contigo hoje, ó Pai. Amém. E reconhecido, Senhor, de nossa pequenez, de nossos pecados, Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Amém, solicitando, ó Pai, cuida de nós, nos ajude, Senhor, nesse processo de santificação, nos ensine, ó Pai, nos dê discernimento e que possamos, Senhor, cada dia mais perceber, ó Deus, e evitar aqueles pecados que sempre nos assediam, ó Pai. Nós pedimos perdão mais uma vez, ó Deus. Amém. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve agora, ó Deus. Sim, Deus. É isso que deixamos diante de Ti, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em confissão e contrição, convido os irmãos a cantarmos juntos, fazendo deste hino a nossa oração, o hino Vontade Soberana, hino 218 do nosso Inário Novo Cântico. Louvemos ao nosso Deus. Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitura, Tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sombra e corrige os passos meus, torna-me santo, porque Tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos Teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com Tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, pois sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa
Passando agora ao momento de consagração, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12, faremos a leitura dos versos 41 a 44. Marcos, capítulo 12, de 41 a 44. Leitura alternada. Leiamos. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu destaco o verso 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Isto é piedade. Então, uma pessoa piedosa, uma pessoa devota a Deus. E Deus, que é piedoso, ele reconhece a piedade nas pessoas. E por isso que nós precisamos, irmãos, consagrar a nossa vida de forma piedosa, de forma plena, devota a Deus. Deus, ele é precioso na nossa vida. Deus, ele tem que ser amado acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E nós precisamos consagrar a ele a nossa vida plenamente. Não entregar aquilo que sobra, não aquilo que resta, mas entregar as primícias. Isso em todas as esferas da nossa vida. Esta viúva, ela entregou tudo que ela possuía. Ela estava colocando a sua vida, a sua existência no altar do Senhor. Total dependência do sustento divino. E a nossa vida é assim. Somos totalmente dependentes de Deus. Ele dá e Ele tira. Consagra a tua vida ao nosso Senhor. Coloque-se na presença de Deus nesse momento. Nós vamos louvar a Deus com 2 cânticos e depois farei uma oração de consagração também dos dízimos e ofertas que serão entregues no altar do Senhor, consagrando também a nossa vida na presença de Deus. Então vamos louvar ao Senhor, medite na letra dessas músicas e depois oremos, consagrando os dízimos e ofertas. Louvemos ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida.
igual ao teu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida, Pai. Nós queremos ser assim, queremos ter um coração igual ao Teu, um coração compungido e contrito que o Senhor não despreza. Queremos estar na Tua presença consagrando as primícias, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor nos dá, que a prioridade nossa seja o Senhor, o Teu reino na nossa vida, priorizando a nossa santidade, priorizando a nossa comunhão com o Senhor, priorizando as nossas rendas para Ti, para o Teu serviço, sabendo que isso é o que importa a nós nesse mundo, buscarmos em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, que o Senhor é um Deus fiel, compassivo, justo e que tem misericórdia daqueles que são piedosos, daqueles que são tementes a Ti, porque o Senhor é um Deus piedoso e tem misericórdia do Teu povo. O Senhor tem piedade de Sião, o Senhor tem preparado para Ti um povo, e o Senhor cuida desse povo, o Senhor alimenta, o Senhor sustenta, o Senhor consola, conforta. Ó Deus, possamos ter uma vida consagrada na Tua presença. E nesse momento consagramos também esses dízimos e ofertas que serão entregues à tesouraria da nossa igreja pelos nossos amados irmãos. Que o Senhor os sustente com a Sua graça. Que o Senhor, que é o Deus provedor, não deixe que nada lhes falte. E que eles possam manter a sua fidelidade a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Igreja Esmirna. Abençoa cada sociedade, abençoa cada irmão, do menor até o mais idoso. Toma em Tuas mãos cada lar da nossa igreja. Protege, sustenta, fortalece. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do nosso Deus. A leitura e a exposição do texto sagrado para nossa edificação. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 86. Salmo de número 86. Faremos a leitura e a exposição deste salmo, que é uma oração de Davi. Leiamos. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o Teu servo que em Ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo. Alegra a alma do Teu servo, porque a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que Te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a Ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a Ti, Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de Ti, Senhor, e glorificarão o Teu nome, pois Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o Teu nome. Pois grande é a Tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não Te consideram. Mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a Tua força ao Teu servo e salva o filho da Tua serva. Mostra-me um sinal do Teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois Tu, Senhor, me ajudas.
e me consolas. Salmo de Davi. Queridos, esse salmo nos mostra piedade. E eu quero falar sobre este assunto nesta noite. Piedade. O Deus piedoso é glorificado na vida piedosa. Nós vemos aqui neste salmo a piedade de Davi e nós vemos também a piedade de Deus. Quando nós falamos sobre piedade, o que te vem à mente? Quando se fala fulano é piedoso, normalmente se pensa numa pessoa boa, bondosa, que se compadece, que faz ações sociais, está sempre se compadecendo dos outros, né? Indo ali, prestando assistência, orando junto. E isso realmente faz parte de uma vida piedosa. Mas a piedade, ela tem a conotação dupla. Ela tem a piedade no que diz respeito do homem para com Deus e do que diz respeito de Deus para com o homem. Então, por isso o tema desta mensagem. O Deus piedoso é glorificado na vida piedosa. Ou seja, o Deus que é piedoso, ele é glorificado na vida de quem também é piedoso. E nós temos aqui neste salmo a manifestação da piedade de Davi e a manifestação da piedade de Deus para com Davi. E é este o objetivo, irmãos, que essa mensagem de hoje nos ensine a sermos, assim como Davi, crentes piedosos. E que recebamos, a partir da nossa piedade para com Deus, a piedade de Deus para conosco. Então eu quero te convidar para entendermos à luz deste salmo, que é o único salmo de Davi neste terceiro livro do Saltério. Este terceiro livro do Saltério, ele vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Os irmãos devem se lembrar que o Salmo 73 é aquele salmo onde Asaf, ele vai ali dizer que os seus pés quase resvalaram ao olhar o caminho dos ímpios, porque parece que o caminho dos ímpios prosperam, mas aí depois ele medita nos átrios de Deus, né? Na palavra de Deus, ele entra nos átrios de Deus, e aí ele passa a meditar o fim dos ímpios, e vê que não é nada bom o caminho dos ímpios. E é interessante então que Davi, que sempre fala, né? O caminho dos ímpios perecerá, como ele abre o saltério falando isso. A gente viu isso no Salmo 1, Salmo 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Davi, ele abre o saltério com esse salmo, à semelhança de Asaf, que no Salmo 73, abrindo esse terceiro livro, ele fala também que seus pés quase resvalaram quando ele observa o caminho dos ímpios, mas ele sabe que o caminho dos ímpios perecerá. E nós vimos também no segundo livro do Saltério, também aberto ali, segundo os comentaristas, por Davi, onde Davi demonstrava sua sede, assim como a corça tem sede pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então, a gente observa Davi abrindo os saltérios, mas agora esse terceiro livro ele é aberto por Asaf. Os 10 primeiros salmos desse terceiro livro, são 17 salmos, né? Esse terceiro livro vai de 73 até o 89. Então são 17 salmos, 10 deles são de Asaf, os 10 primeiros. Depois nós temos 3 dos filhos de Corá. Depois nós temos esse Salmo 86, que é o Salmo de Davi. E aí depois a gente tem um Salmo
de Etan, o Ezraíta, e de Emã, o Ezraíta também. E assim fecha esse terceiro livro, e aí o Salmo 90 já inicia com a oração de Moisés, tão famosa, né? Então, aqui nós temos a oração de Davi, neste terceiro livro. Queridos, e uma informação importante também é que neste terceiro livro, se os irmãos depois com calma observarem, Asaf, os filhos de Corá, Etan, Emã, eles vão narrar aí o lamento de Israel, eles vão narrar a história de Israel. São salmos que cantam a história do povo de Israel. E muitas vezes salmos de lamento, de tristeza, porque Deus pesa a mão sobre o seu povo, o povo se afasta de Deus, e o salmo, esses salmos desse terceiro livro, eles vão contando a história do povo de Deus. E é interessante que eles sempre apelam para a aliança que Deus fez com Davi, que Deus separou Davi, seu servo. E aqui então nós encontramos neste único salmo, deste terceiro livro escrito por Davi, o único salmo escrito por Davi neste terceiro livro, um Davi piedoso. Davi, ele está assim como Asaf, assim como os filhos de Corá, assim como Etan, Emã. Davi estava lamentando as perseguições, as dificuldades que o povo estava passando. Então, esse terceiro livro mostra que o povo de Israel estava sendo oprimido, a mão de Deus estava pesando sobre eles. E Davi, um homem piedoso, aí o rei de Israel, um homem que estava à frente, que foi ungido por Deus para conduzir esse povo, ele levanta um clamor a Deus. Ele vai agora falar com Deus. Mas é interessante que Davi clama, é uma oração individual. Davi faz uma oração pessoal, da relação íntima de piedade dele para com Deus, porque ele sabia que Deus era piedoso para com ele. E é isto que Davi está invocando neste salmo, a piedade de Deus sobre a vida dele. E ele, como representante do povo de Israel, naturalmente essa bênção de Deus seria repassada para todo o povo. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é da vida piedosa de Davi para com Deus e da certeza da resposta piedosa que Davi tinha da parte de Deus para com ele. Que relação linda, que relação íntima, amorosa, piedosa, confiante de Deus para com Davi e de Davi para com Deus. Por isso Davi é dito que é o homem segundo o coração de Deus. Queridos, como temos a aprender com este homem piedoso, segundo o coração de Deus, chamado Davi? À luz desse tema, o Deus piedoso é glorificado na vida piedosa, e eu quero definir melhor esse termo, piedade. Já que estamos falando de piedade, né? Eu disse que ela tem essas duas conotações, do homem para com Deus e de Deus para com o homem, porque devoção, amor pelas coisas religiosas, isso é um conceito de piedade. Devoção, amor pelas coisas religiosas, amor por Deus, é uma devoção a Deus. E isso não pode ser da parte de Deus, né? Então, esse tipo de piedade é piedade do homem para com Deus. É uma devoção. Aquele que é devoto a Deus, que tem devoção a Deus, que tem amor pelas coisas religiosas, esse é um piedoso. Esta é uma pessoa piedosa, pratica piedade. E também piedade tem um sentido de compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração. E aí serve tanto para o homem como da parte de Deus. Serve para a humanidade, compaixão, misericórdia pelo próximo, isso também é uma demonstração de piedade, mas é esse tipo de piedade que a gente encontra da parte de Deus para conosco. Compaixão pelo sofrimento alheio, ou seja, comiseração,
misericórdia. Isso é o significado de piedade. Então, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, são características que demonstram a sua piedade para conosco. Quando Deus coloca o seu coração na nossa miséria, Ele age em nosso favor. Como eu disse então, este é um salmo que fala sobre a piedade da parte de Davi para com Deus e da parte de Deus para com Davi. Primeiro ponto que eu quero destacar quando estamos falando que o Deus piedoso é glorificado na vida piedosa, primeiro ponto que eu destaco é que o piedoso, ele é conhecido por suas ações. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos. O piedoso, ele é reconhecido ou ele é conhecido por suas ações. E aqui, nos versos de 1 a 4, Davi, ele se revela como piedoso. E quais eram as ações de Davi que o caracterizava como piedoso? Então, vamos aprender aqui neste salmo o que é uma pessoa piedosa. Quais são as características? Vamos aprender com Davi por que ele se considerava piedoso. Olha o que Davi diz. Inclina, Senhor, Yahvé. É uma pena que a nossa tradução só traduza Senhor, Deus, Senhor, Deus, Senhor, Deus. Mas a expressão utilizada por Davi é que ela varia bastante e ela demonstra os atributos de Deus todas as vezes que Davi se refere a Deus pelo seu nome ou o termo que ele usa para se referir ao Senhor. Aqui Davi utiliza Yahvé, o nome próprio de Deus, né? O Deus de Israel, o único e soberano Deus, o nome de Deus, como ele era chamado, e os escribas, as pessoas, os copistas, né, que escreviam, que copiavam os textos sagrados, eles tinham um extremo temor de pronunciar o nome de Deus, Yahvé. E Davi inicia se referindo a Yahvé, ao Deus único, que tem nome, um Deus verdadeiro, existente, que tem nome próprio, né? Um Deus, esse único Deus que fez aliança com o povo de Israel, é o Deus da aliança. O nome Yahvé era referido para falar deste único e soberano Deus que tinha uma aliança com o povo de Israel. Mas Davi vai usar depois Elohim, quando ele vai fazer referência ao Deus lá de Gênesis, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, Elohim. Mas Davi também vai usar Adonai, o Senhor Deus, é o Deus com autoridade. Deus quando se refere a Deus em sua autoridade. E outra expressão também que eu nem conhecia, confesso aos irmãos, nunca tinha ouvido essa expressão, é a expressão El Rahon. Em vez de Elohim, é El Rahon, que é uma expressão para se referir a um gênero sem marcação. Elohim é um gênero masculino, né? Davi está enfatizando que este Deus compassivo é um Deus de todas as pessoas, de homens, de mulheres, de todos. Olha como é rica, então, quando a gente entende essas expressões no texto. Deus é tudo isso. Deus é o Yahvé, o único, o próprio Deus, que tem nome. É o Deus da aliança do povo. Deus é Elohim, é o Deus criador dos céus e da terra. Deus é Adonai, autoridade sobre tudo e sobre todos. E Deus é o El Rahon, é um Deus sem marcação de gênero, é um Deus que opera na vida de todos, homens e mulheres, se é que seja essa a atribuição, porque que tem esta sem marcação de gênero. Acredito que seja isso, para mostrar que Deus é um Deus de todas as pessoas. Queridos, que riqueza é quando conhecemos esse Deus mais de perto, intimamente. E só pelo fato de Davi usar todas essas expressões demonstra essa piedade, essa vida de intimidade que Davi tinha com Deus. Pois estou aflito e necessitado.
Davi não fala qual era a sua aflição e a sua necessidade, mas ele declara: estou aflito e necessitado. Esta era a condição de Davi neste momento da sua oração. E ele clama a Deus: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Davi fala: preserva, porque eu sou piedoso. E aí, por que Davi se declara piedoso? Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Então, a primeira característica de uma pessoa piedosa é que ela confia em Deus. E aqui, confiar significa fé, é fé mesmo. É ter fé, é confiar em alguém. É ter a certeza de que esse alguém é digno de confiança, de que pode acreditar nele, que pode colocar o coração fiel a ele. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Então Davi fala: ouve, me responde, inclina para mim, porque eu sou piedoso, porque eu tenho fé no Senhor e porque a ti eu clamo de contínuo. Então esta é uma outra característica da pessoa piedosa. Clama de contínuo. E a ideia aqui no hebraico é: todo dia eu clamo a ti. Essa é a ideia. Davi orava todo dia a Deus. Não era um clamor aqui que Davi estava fazendo agora porque ele estava passando por uma necessidade. Ele estava numa aflição. E isso, queridos, faz toda a diferença. Para que Deus seja piedoso para conosco como ele era com Davi. Precisa dessa relação íntima. Davi era piedoso, porque Davi falava com Deus todos os dias. Davi não está clamando a Deus aqui agora só porque ele está passando por essa necessidade. De contínuo eu clamo a ti. Todo dia eu falo com o Senhor. Todo dia eu coloco minha vida na tua presença. E eu clamo, eu peço que o Senhor seja comigo, que o Senhor me abençoe. Versículo 4. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Então esta é outra característica. Por que Davi é piedoso? Porque confiava em Deus, tinha fé em Deus. Por que Davi é piedoso? Porque Davi clamava a Deus todo dia. Por que Davi era piedoso? Porque Davi elevava a sua alma a Deus. A ti elevo a minha alma. O que significa isso? Davi tinha o seu coração elevado. Ele colocava o seu coração em Deus. Ele vivia no mundo, mas a sua alma estava sempre elevada na presença de Deus. Davi vivia na intimidade com Deus. Davi vivia na presença de Deus. Davi vivia em conexão com Deus. Então esta é a primeira característica que eu queria, e esse é o primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos. Que nós sejamos piedosos, à semelhança de Davi. E a sua piedade era conhecida pelas suas ações. Davi era um homem de fé, confiava em Deus. Davi era um homem que todo dia clamava a Deus, estava em constante oração. E Davi era um homem que vivia na intimidade com Deus, elevava a sua alma à presença de Deus constantemente. Então esta é a característica de Davi como um homem piedoso. E agora, versículos 5 a 7 mostra a piedade. Davi conhecia o Deus piedoso. E como eu disse, o piedoso ele é conhecido pelas suas ações. E Deus se manifesta piedosamente para com o seu povo pelas ações dele para com o seu povo, para com os seus servos. Olha como que Deus é piedoso. E Davi conhecia esse Deus. Pois tu, Senhor, aqui Davi usa Senhor, autoridade, Adonai, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, por quê? Porque me respondes. Notem que Davi inicia a oração, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Agora ele encerra
aqui no versículo 7, essa primeira parte, dizendo que no dia da minha angústia eu clamo a ti, porque me respondes. É por isso que Davi estava pedindo para o Senhor inclinar os ouvidos e respondê-lo. Porque ele estava clamando, ele estava aflito e necessitado. E ele sabia que quando ele clamava, o Senhor o respondia. Ou seja, o Senhor tinha compaixão. O Senhor se compadecia de Davi. O Senhor era misericordioso. Então essa é a piedade demonstrada da parte de Deus para com Davi. Davi tinha essa relação com Deus. Ele sabia que quando ele clamava, Deus o ouvia. Então, Deus se manifesta piedosamente para com Davi. Qual era a piedade demonstrada da parte de Deus para com Davi? Pois tu, Senhor, és bom e compassivo. Esta bondade, esta compaixão de Deus é a demonstração da sua piedade. Escuta, Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas orações. Porque o Senhor atendia a voz das suas orações, das orações de Davi. Então Deus se manifestava piedoso porque ele atendia a voz. E Davi confirma isso no 7. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Porque no dia da angústia atende a voz das minhas súplicas. Porque tu me respondes. Isso é agir piedosamente. Isso é se compadecer. Isso é ter misericórdia, comiseração. Então Deus se manifestava piedosamente para com Davi. É isso que os versos de 5 a 7 nos mostram. Então, se de 1 a 4 mostra a piedade de Davi para com Deus, pela sua fé, pelo seu clamor todos os dias, por orar incessantemente, todo dia, e por elevar a sua alma a Deus, Deus se manifesta por meio de sua bondade, de sua compaixão, porque ouvia as súplicas, atendia a voz de Davi, sempre que ele clamava, porque me respondes, porque Deus tinha misericórdia de Davi. Então aqui temos o primeiro ponto, queridos. O piedoso é conhecido pelas suas ações. Davi se demonstra piedoso para com Deus, e Deus se manifesta piedoso para com Davi, pela sua compaixão, pelo seu amor. Deus atende, Deus respondia a Davi. O segundo ponto é que o piedoso conhece a Deus e o glorifica. Queridos, isso é muito importante. O crente piedoso, ele conhece a Deus e ele o glorifica. Eu quero chamar a sua atenção para os versos de 8 a 13. Olha como Davi, homem piedoso, conhecia a Deus e glorificava a Deus. Davi sabia quem era o Deus que ele estava dirigindo. Quanta declaração temos aqui da parte de Davi para com Deus, que mostra que Davi conhecia a Deus e, por conhecê-lo, o glorificava como ele é, por quem ele é. E isso é demonstrado ainda até nos versículos anteriores que a gente leu aqui em algumas partes. Versículo 5, Davi conhecia e sabia que Deus era bom, bondoso e compassivo, abundante em benignidade. Versículo 5, Davi sabia que Deus é bondoso e compassivo, abundante em benignidade. Davi conhecia Deus. Versículo 7, Deus responde, porque me respondes. Então Davi sabia que Deus é um Deus que responde, é um Deus vivo. E aí, verso 8, que nós entramos aqui, para mostrar ainda mais enfaticamente a isso, que Davi conhecia realmente, profundamente a Deus, e por isso glorificava. No versículo 8, Davi demonstra que Deus é a autoridade suprema, não há autoridade semelhante a dele. Deus é incomparável, não há Deus como o nosso Deus, não existe outro. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, autoridade única. E nada existe que se compare às tuas obras. No verso 10, Davi demonstra como Deus é grande e único. Aí ele reafirma, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Só tu és Elohim. Só tu és o Deus criador dos céus e da terra. Tu que criou
todas as coisas. Tudo o que existe foi criado por ti. Quem pode ser Deus? Além de ti não há outro, só tu és Deus. Versículo 13, Davi demonstra que conhecia Deus e o glorificava pelo Deus que é misericordioso e salvador. Olha o que Davi diz: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Deus é misericordioso e salvador. Grande é a tua misericórdia para comigo. Me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Não é da morte física apenas, é do mais profundo poder da morte. Me livraste do inferno. O Senhor, Deus, conhecido por Davi, é glorificado por ele, porque Davi tinha plena consciência, a plena convicção de que é esse Deus que o livrou do mais profundo poder da morte. E versículo 15 também demonstra como Davi conhecia Deus e o glorificava pelo que ele é. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, piedade de Deus, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Piedade de Deus. Tudo isso são características da piedade de Deus para com Davi. Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. E ele fala então desse Deus autoridade, desse Deus todo-poderoso. Mas tu, Adonai, Deus, Senhor, todo-poderoso. Deus é compassivo, gracioso, paciente, misericordioso e verdadeiro. É assim que Davi reconhecia, conhecia e glorificava o seu Deus por esses atributos piedosos da parte de Deus para com Davi. Então, queridos, o piedoso conhece a Deus e o glorifica por quem Ele é. E você e nós conhecemos a Deus como Ele é, por essas experiências de vida que Davi tinha com Deus que o fazia conhecê-lo. Então, o piedoso ele é conhecido por suas ações. E as suas ações piedosas o levam a conhecer e glorificar ao Deus piedoso. E Davi conhecia e fazia isso. Davi conhecia e glorificava o Deus piedoso por quem ele era. E quanta piedade Davi via em Deus, da parte de Deus para com ele. E por isso Davi o glorificava. E o nosso terceiro e último ponto nos mostra que o piedoso clama a Deus piedosamente. E o que é clamar piedosamente? Observem comigo os versos 14 e 17. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Davi conhecia essas pessoas que o perseguiam, soberbas, se levantavam contra ele. Bandos de violentos. Essas pessoas eram soberbas porque eram arrogantes, prepotentes, se julgavam grandes, poderosas. Bando de violentos, além disso eram pessoas violentas. E Davi diz, sobretudo, eles não te consideram. Eles não temiam a Deus. E isso mexia com Davi. Olha o verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Ou seja, tu, Senhor, é um Deus piedoso. Esses homens não te conhecem. Porque se eles te conhecessem, eles seriam piedosos. Mas tu é piedoso. Mas tu, Senhor, Adonai, autoridade suprema, és Deus, El Rahon, é o Deus de gênero sem marcação. É o Deus
que atende a todos, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Tu és o Deus piedoso. Então Davi, por conhecer e glorificar esse Deus piedoso, ele sabe a quem ele está clamando. Ele clama, verso 16, volta-te para mim, ou seja, volta o teu olhar para mim, compadece-te de mim, porque ele havia declarado, o Senhor é um Deus compassivo, concede a tua força, ou seja, o Senhor é cheio de graça, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Davi invoca aqui pela sua hereditariedade. Ele não apenas era um servo de Deus, mas como ele vem de uma linhagem de pessoas que serviam a Deus. Davi era servo, filho de serva. Então Davi clama a esse Deus piedoso, compassivo, um Deus de gênero sem marcação, para dizer, eu sou teu servo e filho da tua serva, e o Senhor que é um Deus que olha para todos, sem gênero, sem marcação de gênero. Olha para o teu servo e filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor. E aí, olha a oração piedosa. Para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Que oração piedosa, queridos. Para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. A oração piedosa é uma oração que identifica os seus adversários, né? Davi está clamando, intercedendo para que Deus os livre do seu adversário, mas para que eles vejam e se envergonhem, para que aqueles que são soberbos, bando de violentos, que não consideram a Deus, vejam sinais da bênção e da piedade de Deus, da misericórdia, da compaixão, da bondade de Deus, da benignidade de Deus, das suas ternas misericórdias, para que eles, ao verem isso na vida deste homem piedoso, e lembre-se, o piedoso ele é conhecido pela sua piedade. Lembrem-se que várias pessoas conheciam a Davi e sabiam que ele era um homem piedoso. Pessoas falavam, onde está o teu Deus? E blasfemavam e caçoavam de Davi, porque sabia que ele era um homem piedoso. Ele confiava em Deus. Então Davi está pedindo sinal a Deus para que eles vejam que Deus é um Deus piedoso, para que eles se envergonhem disso e para que eles conheçam a Deus. E por que Davi? Então Davi fecha o salmo dizendo, pois tu, Senhor, tu Yahvé, tu és o Deus que tem essa aliança com o teu povo. Tu és o Deus que tem essa aliança com o teu servo. Tu és um Deus que tem essa aliança comigo. Me ajudas e me consolas. Notem, queridos, final do verso 7, Davi diz, clamo a ti porque me respondes. Final do verso 13, Davi diz, me livraste a alma do mais profundo poder da morte. E final do 17, ele diz, tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Essa era a relação que Davi tinha com Deus. Tu me respondes. Tu me ajudas e me consolas. Tu me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Este era o Deus de Davi, um Deus piedoso. E é por isso que Davi clama a Deus. Então nós vimos que o piedoso, ele é conhecido pelas suas ações. Davi tinha fé, Davi orava continuamente e Davi elevava a sua alma a Deus. Nós vimos que o piedoso, ele conhece a Deus e glorifica-o por quem ele é. E nós vimos que Davi afirma que Deus é um Deus que o responde. Deus é um Deus que livrou a sua alma do mais profundo poder da morte. E Deus é um Deus que ajudava e o consolava. Esse era o Deus de Davi. Esse é o Deus glorificado por Davi. E diante dessa sua adversidade, então, ele pede que Deus mostre sinais a eles para que esses seus inimigos pudessem se envergonhar dessa situação. Essa é uma oração piedosa. É uma oração que invoca a Deus por conhecer a Deus, por glorificar quem Ele é e por
recorrer a essa piedade no momento de aflição, de angústia. Não é um momento simplesmente isolado de alguém que ora no momento de sufoco, de desespero. É uma oração de alguém que conhece a Deus, que se relaciona com Deus, que tem intimidade com Deus e que sabe que Deus está com seus ouvidos atentos para ouvir o seu clamor, que Ele responde, Ele consola, Ele livra da morte. Ele é um Deus misericordioso. Essa é uma oração piedosa de alguém que teme a Deus, de alguém que conhece a Deus, que é conhecido pela sua piedade, que se relaciona com Deus. E qual é a diferença de uma oração piedosa para uma oração não piedosa? Na sequência, o Salmo 88 mostra esta outra oração, esse outro tipo de oração. Este Salmo 88, ele é considerado o salmo mais triste de todo o Saltério, não apenas desse terceiro livro. É o salmo mais triste de todo o Saltério. Ele começa triste e ele termina fúnebre. Eu quero ler esse salmo e fechar este sermão com os irmãos, para os irmãos perceberem essa diferença. É oração. São as duas orações desse terceiro livro. Uma oração de Davi, uma oração piedosa e uma oração de Emã Esraíta. É um salmo didático, de Emã Esraíta. Didático significa que é um salmo para ensino, de uma oração que contrasta com a oração de Davi. A oração de Davi é uma oração piedosa. Essa oração, ela ensina o contrário daquela oração piedosa. É uma oração fúnebre, uma oração de lamento, uma oração triste e que não vê graça, que não vê misericórdia, que não tem piedade. Não vê piedade de quem está falando para com Deus e nem piedade de Deus para com quem está falando. Quantas orações têm sido feitas como essas, queridos? Orações que não revelam intimidade e piedade do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Notem comigo. Ó Senhor, ele também reconhece Yahvé, Deus da minha salvação. Ele também faz parte do povo de Deus. Ele sabe que ele está no meio do povo que é o povo de Deus. Dia e noite clamo a ti, clamo diante de ti. Ele também clamava, à semelhança de Davi. Chegue à tua presença a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor. Ele também pedia que o Senhor o ouvisse. Pois, por que eu quero que chegue? Porque a minha alma está farta demais. A minha vida já se beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, os lugares tenebrosos nos abismos. Aqui os comentaristas acham que ele pudesse ser um leproso, algo do tipo. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, Deus da aliança, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão para te louvar? Ou seja, vai esperar eu morrer para te louvar? Você vai mostrar sinal depois que eu morrer? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro.
e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que me rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Temos clamor nessa oração. Temos o reconhecimento do Deus Yahvé, do Deus de Israel, do Deus da aliança. Certamente, então, era alguém que fazia parte desse povo. Mas o que nós não temos nessa oração? Piedade. Nós não temos um momento em que esse salmo, em que nesta oração, esta pessoa coloca algum tipo de relacionamento que tivesse com Deus. Olha quanta diferença com Davi. Ele só conhecia um Deus da aliança. O Deus que tinha aliança com o seu povo. É isso que ele clama. Está desesperado. Ele está precisando de socorro. Ele começa a murmurar, ele começa a blasfemar, ele começa a falar: você vai me socorrer depois que eu morrer? Você não me ouve, não me socorre, não me atende? Falta nesta oração vida de piedade. Jó passou por essa mesma situação, talvez pior ainda do que esse homem estava passando. Os lamentos de Jó também foram profundos, mas a gente via piedade na vida de Jó. O temor que Jó tinha para com Deus. E Jó era um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, à semelhança de Davi. Queridos, então esta é a diferença de oração piedosa, que clama, que lamenta, que invoca, que pede, que suplica, mas que tem vida com Deus, tem relacionamento com Deus. Não é uma oração feita apenas no momento de desespero, ou de desesperança, ou no momento de terror, em que briga, em questiona e reclama com Deus, e questiona Deus e invoca. E como nós vimos isso, queridos? Pessoas que não têm relacionamentos com Deus, não têm piedade, não têm vida piedosa, não têm vida reverente na presença de Deus. Mas quando acontece uma adversidade, ocorre algum problema na sua vida, ela clama dia e noite. Ela questiona, ela reclama, ela pede, ela implora. Ela não entende por que Deus não a ouve. Sejamos piedosos, queridos. Que a nossa vida possa demonstrar uma vida de alguém que é conhecido pela sua piedade. E sim, o piedoso alcança a piedade da parte de Deus. Deus se demonstra muito mais piedoso, muito mais gracioso, muito mais misericordioso, muito mais compassivo para aqueles que são piedosos, têm vida com Ele. Que não tenhamos essas orações fúnebres, orações de crítica, de reclamações, de murmúrios, blasfêmias, de desesperos, mas que possamos ter uma relação íntima com Deus, de piedade, e sabermos ao Deus a quem nós clamamos. Que Deus nos abençoe, que tenhamos vida piedosa, vida de relação íntima, que conhece e glorifica a Deus. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Amados, tendo sido edificados pela pregação da palavra, vamos glorificar ao nosso Deus neste momento, cantando a Ele em glorificação o hino Vida Santificada, hino 131 do nosso Cenário Novo Cântico. Que o Senhor fale ao teu coração por meio desse hino e que a letra deste hino realmente seja o desejo do teu coração. E depois de cantarmos, teremos a oração final, a bênção apostólica e o amém tríplice. Louvemos ao nosso Deus.
provando seu grande poder, para seres forte, em paz de buscar ao Mestre seguindo, por onde guiar, do gozo tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres útil, em paz de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente sobre isso, aos pés do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, quero chegar mais uma vez na Tua presença para agradecer-te, ó Deus, pelo culto que foi celebrado a Ti, ó Pai. Nosso desejo é que o Senhor receba no Teu trono de graça e que o Senhor nos dê uma semana na Tua paz, debaixo da Tua proteção, possamos estar meditando na letra, ó Pai, dos hinos que aqui foram cantados, dos louvores que aqui foram entoados, sobretudo da palavra que foi lida e foi exposta, ó Pai, e foi ouvida. Que possamos aplicar, ó Pai, os ensinos em nosso coração, que sejamos pessoas, ó Pai, piedosas, cristãos piedosos, possamos viver uma vida de piedade e santidade. Muito obrigado, porque a Tua palavra nos leva a isso, nos leva a aprender a vivermos desta forma. Sejamos assim, ó Deus, um coração consagrado e piedoso, conhecendo o Deus que servindo, um Deus que é piedoso, misericordioso, justo, compassivo, benigno e que sempre ouve e atende os nossos clamores. Ó Deus, Tu és um Deus presente e ajuda-nos para que não saiamos da Tua presença, mas que vivamos em comunhão plena com o Senhor dia a dia, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja Esmirna, povo de Deus, e sobre todo o Teu povo, ó Deus, em toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Queridos, chegamos ao final do culto desta noite e eu quero passar apenas os avisos, agradecer a todos que estiveram conosco acompanhando o culto até este momento. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Quero convidá-lo a continuar aquilo que ouvimos aqui nesta noite, desde já. Que a tua vida seja sempre uma vida consagrada na presença de Deus. Participe das nossas atividades, estejam atentos todos às programações da nossa igreja, reunião de oração todos os dias, das 15 às 16 horas, e a quarta-feira também às 9 da manhã, estudos bíblicos às sextas-feiras, a partir de 19h30, 20 horas, o vídeo está sendo disponibilizado no nosso YouTube, Facebook, canal do WhatsApp da igreja, do grupo da igreja,
Vocês que têm a revista, acompanhem com a revista, se preparem para o estudo e acompanhem através do vídeo, juntamente com o material que vocês têm em mãos. Aqueles que não têm a revista podem acompanhar pelo vídeo, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos estudando sobre batalha espiritual. A batalha espiritual continua. E à luz da palavra de Deus, nós temos que saber como enfrentar, como encarar a batalha espiritual. E eu convido vocês, à luz da palavra de Deus, estudarmos juntos sobre esse assunto que é tão polêmico, tem causado aí tantas distorções, expulsões de demônios, pessoas possuídas dentro da igreja, e tantas coisas, e muitas coisas sendo atribuídas a poderes do maligno, do diabo, de Satanás. E sabemos que de fato é verdadeiro a ação demoníaca, a ação do maligno, mas precisamos entender isso à luz da palavra de Deus. Então você é nosso convidado a participar desses estudos excelentes da palavra do nosso Deus com relação à batalha espiritual. Também a nossa escola bíblica dominical, todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã. O vídeo é disponibilizado no grupo da nossa igreja e também no YouTube da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Basta você acessar Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. E domingo, ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, o presbítero Danilo estará ali ministrando as aulas de escola dominical, que tem sido maravilhosa. Tivemos hoje, pela manhã, o início do estudo bíblico no livro de Eclesiastes. E assim continuaremos. Então, venha conosco. Você que ainda não participa, participe. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, com o presbítero Danilo, da Igreja Presbiteriana Betel, do nosso presbitério. Continue em oração pelos enfermos da nossa igreja, em especial pela Jéssica, nesse final de sua gestação, pela vida da nossa irmã Dona Elza, pela vida do seu esposo, seu Arnóbio. Ore pelos enfermos da nossa igreja, caso mais alguém aí que eu não esteja lembrando nesse momento, mas os irmãos lembram. Orem pela vida de cada um dos nossos irmãos. Orem também pela nossa nação, pelo nosso país, por esse momento de pandemia, pelos nossos governantes, como sempre tem sido colocado. Possamos continuar firmes nesse propósito, nessa oração, pedindo pela nossa nação, pedindo pela nossa igreja. E Deus tem ouvido a oração do seu povo. Deus tem fortalecido, Deus tem abençoado. Ore pelos aqueles que estão fracos, desanimados. Orem pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, filhas. Que Deus abençoe os nossos jovens, adolescentes, crianças e os adultos, todos aqueles que estão passando por algum problema, frieza, apatia, esfriamento. Tempos difíceis, irmãos. Precisamos intensificar as nossas intercessões em favor da igreja do Senhor. Orem. Dedique-se à oração, uma vida de piedade na presença de Deus. Deus abençoe a todos, uma boa semana na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.